Achei que o mês de Mundial tinha toda a lógica termos aqui um debate, reflexão, onde colocássemos que enquadramento do futebol na política desportiva autárquica, que é cada vez mais atual, muito pela passagem dos clubes a SADs, a SEDUCs, pelo não financiamento direto que as autarquias podem ou não devem fazer, e neste caso concreto achei por bem ter este tema, este mês, e para falar convidei o Dr. Hermínio Loureiro, como Presidente da Câmara de Oliveira das Meias, como Vice-Presidente da Federação Portuguesa de Futebol, como um homem ligado, ex-Presidente da Liga, ou seja, é alguém credenciado para poder falar do futebol, de toda aquilo que pode ser as parcerias, de tudo o que é a importância dos apoios autárquicos, e num dia, sobretudo, também onde a Assembleia da República, nomeadamente o Governo, apoiou e deliberou relativamente aos jogos online, importante para o desporto em geral e em particular para o futebol. Depois decidi também convidar o Dr. Guilherme Aguiar, uma pessoa que eu também, como o Dr. Hermínio, aprecio há muitos anos. Tem uma carreira ligada ao futebol, primeiro como vice-presidente, depois nas várias comissões que tem regulado e legislado em muitos sentidos. Um ex-membro também da Liga, no início, alguém que está ligado ao desporto há muitos anos também em termos autárquicos, é uma pessoa que eu respeito imenso, que gosto de ouvir e, acima de tudo, proporcionar aqui uma reflexão e um debate aberto. É uma relação interessante e é inevitável que haja uma boa relação, mas uma relação de transparência, onde à política o que é da política, ao futebol e ao desporto ao futebol o que é do futebol e ao desporto aquilo que é do desporto. E, portanto, naturalmente que quer o desenvolvimento do futebol, quer de outras modalidades, necessitam do apoio autárquico. As câmaras municipais têm cada vez mais responsabilidades no fomento da prática desportiva, na criação de hábitos de prática desportiva, mas esses apoios devem ser rigorosos, criteriosos e devem ser absolutamente transparentes, não devem suscitar dúvidas a ninguém. Se assim for, não há nenhum problema, cada um respeita os seus planos, mas acima de tudo compete ao poder local criar hábitos de prática desportiva, construir instalações para a prática desportiva, implementar políticas que fomentem essa mesma prática e também, por exemplo, organizar eventos nas diversas modalidades que, por um lado, tragam também retorno económico a essas regiões, e isso tem acontecido, felizmente, em Portugal, em diversos eventos que já se realizaram. Chamo a atenção, por exemplo, para a organização da Liga dos Campeões, recentemente, em Portugal, em Lisboa, que não foi só a cidade de Lisboa, foi o país que ganhou, mas toda aquela região também, com hotéis completamente lotados, de Caldas da Rainha até ao Alentejo, e, portanto, é um evento de grande dimensão, um evento com a marca UEFA, mas isso também é possível noutras modalidades e com dimensões, com outras escalas. Mas, como disse, a relação tem que ser uma relação transparente, contratualizada, para que não suscite dúvidas a ninguém. E falar deste assunto ajuda também a derrubar alguns mitos e algumas imagens mais negativas? Não, é importante que nós falemos sobre essa matéria sem complexos. É muito importante que se diga e que se assuma, e cada vez mais, tendo em conta até as regras da contratação pública, a legislação, o regime jurídico das federações desportivas, a questão da lei das finanças locais, cada vez mais as câmaras municipais têm também que colocar ao dispor de todos os seus municípios esses apoios e a contratualização dos mesmos. E depois isto é uma questão de obrigação entre as partes. A cláusula X diz uma coisa, a cláusula Y diz outra, e, portanto, cada um tem que cumprir a sua missão. Mas repare, é impossível nós queremos desenvolver o desporto se não houver apoios, naturalmente, também das autarquias locais, mas, repito, o foco tem que ser dado na formação desportiva. Então, não posso deixar de perguntar esta questão da Liga, como é que está a ver toda esta situação que se tem arrastado? Ouça, são questões. O futebol tem muito essa coisa de se discutir muitas matérias acessórias em detrimento daquilo que é verdadeiramente essencial, mas acima de tudo aquilo que eu espero é que rapidamente tudo se resolva, porque o futebol português precisa de uma liga profissional forte, muito forte.
Quanto mais forte for a liga profissional, mais forte é o futebol português. Não tínhamos dúvidas sobre essa matéria. E, portanto, os clubes já passaram por momentos de muita dificuldade, já há muitos anos, mas naturalmente têm encontrado sempre boas soluções. O bom senso tem imperado e tem-se procurado sempre encontrar soluções no meio das dificuldades. Este é mais um momento de dificuldade, mas eu espero, como disse, que rapidamente tudo se estabilize, tudo se resolva, para que a Liga possa desempenhar o seu papel fundamental na organização dos campeonatos profissionais. Não é só o futebol, toda a prática desportiva. Eu costumo dizer que é do interesse público. Nós, no artigo 79 da Constituição da República, temos um direito constitucional que é o direito à atividade, à prática desportiva e ao exercício físico, e por isso indiscutível que, sendo um direito constitucional, o Estado viu-se obrigado a assumi-lo, e por isso aparecerem as leis de base do desporto. E digamos que o componente do Estado é exatamente o Estado Central, as autarquias locais e as regiões autónomas. Por isso faz todo sentido que o futebol, como qualquer modalidade desportiva, mas indiscutivelmente a modalidade desportiva com mais mediatização, com maior número de praticantes, seja apoiada pela autarquia. Aqui eu vejo apenas uma questão que é objetiva, que é na diferenciação que a autarquia tem no tratamento das suas parcerias. Uma autarquia, como todos nós, gosta de ter campeões, gosta de ter vencedores, mas sobretudo quer ter muitos jovens a praticar. A ideia não é só a qualidade, é a quantidade, mas a quantidade com a melhor qualidade possível, e por isso é que as autarquias têm sido o garante da prática desportiva neste país. Eu diria que desde 1974, não fossem as autarquias, e no caso concreto das regiões autónomas da Madeira e dos Açores, e a prática desportiva não era aquela que nós conhecemos agora, até porque, como nós sabemos, a maior parte do exercício físico e da prática desportiva era feito através dos clubes esses que tinham instalações próprias. Neste momento nós contamos pelos dedos, e sobram, os clubes que têm instalações próprias onde os seus jovens possam fazer a prática desportiva. Por isso, a profusão de relevados sintéticos, a profusão de pequenos grandes campos, isto é, onde a parte não terão grandes bancadas, mas fundamentalmente eu chamo-lhes a eles que são campos de trabalho, são campos de exercício, são campos onde objetivamente a formação pode exercer a sua atividade. É nessa perspectiva que as autarquias podem ter um papel, que eu considero fundamental, de parceria com os clubes, porque neste momento, e julgo que para o futuro, os clubes serão insubstituíveis, continuarão a ser insubstituíveis, e naturalmente as autarquias não têm, eu diria, não é competência específica, não têm sensibilidade para tratar do problema do desenvolvimento desportivo enquanto modalidade desportiva, isto é, as autarquias não têm treinadores de futebol, nem de handebol, nem de basquetebol, nem de outras modalidades, e por isso têm que recorrer aos clubes, daí as parcerias e as colaborações que possam existir entre os clubes e as autarquias, sendo que esta é uma parceria que é fundamental, sem a qual o desporto, sobretudo o desporto de formação, tem os dias contados. A relação entre política e futebol é a relação em que a sociedade tem com uma modalidade que indiscutivelmente tem muita mediatização, tem o apoio da esmagadora maioria dos cidadãos e não é indiferente a ninguém, mesmo àqueles que não gostam. E por isso, o que é que nós temos? Temos aqueles que aplaudem a relação entre a política, porque o político, a palavra polis, tem um significado que às vezes as pessoas esquecem, que é servir a sociedade. E por isso, o político tem que estar de acordo com aquilo, com os fenómenos que observa na sociedade. É um bocadinho como o legislador. O legislador não tira as leis da cabeça, não. O legislador observa o comportamento da sociedade e depois regulamenta esse comportamento. Repara, deixe-me só dar um exemplo que não tem nada desportivo, mas a lei do aborto nasceu 20 anos depois de se ter começado a discutir, mas há 10 anos não havia condições para haver uma lei dessa natureza. Porquê? Porque a sociedade ainda não estava habituada. A sociedade portuguesa gosta de futebol, ponto final, parágrafo. Gosta de desporto, mas gosta sobretudo de futebol. O que é que os políticos vão fazer? Virar as costas? Aliás, nós temos visto agora neste campeonato do mundo, temos visto as reações de todos os políticos. De todos os políticos. A senhora Dilma, Presidente do Brasil, fez questão ou antes tem enfrentado, diria eu, uma das maiores dificuldades sociais desde o seu mandato. A senhora Angela Merkel não teve a mais pequena hesitação. Isto por aqui em Portugal
se acontecesse isto a um político, de ir para os balneários de celebrar com os jogadores, no dia seguinte era ridicularizado. A senhora Angela Merkel, que é é conveniente não dizer nada a ninguém, mas é só a senhora que manda em Portugal, não teve problema absolutamente nenhum ir confraternizar com 20 e não sei quantos homens lá para um balneário, alguns deles estavam em trajes menores, não teve problema nenhum, continua a ser a mulher que manda em Portugal. E por isso, nessa perspectiva, vamos nós criticar. É evidente que, como qualquer relação, quando a relação é saudável é de elogiar, quando a relação é promíscua, e nós sabemos, mas não é só no futebol e na política, em todas as áreas de atividade há relações boas e há relações más. Quando a relação é promíscua, então é criticável, indiscutível, seja do político, seja de quem quiser, mas fundamentalmente o político, se for uma pessoa sensível, se tiver em conta as realidades da sociedade, dirá: eu podia gostar muito de uma modalidade, uma arte marcial chinesa, daquelas, mas que os diabos, o pessoal que está à minha frente gosta de bola. E se gosta de bola, terei que ser como eles, se quiser que eles me apreciem deste ponto de vista desportivo. E terei que, enquanto autarca, enquanto gestor público, terei que fazer as parcerias suficientes para o desenvolvimento. Porque o político também tem a obrigação de pensar se aquele princípio que nós aprendemos nos bancos de escola, que o desporto é uma escola de vida, então, indiscutivelmente, se nós tivermos bons desportistas, teremos melhores cidadãos. Isso eu não tenho a menor dúvida.